mais marrento com isso aqui na mão. Thiaguinho. As crianças, obrigado, Thiago. Marquinhos, mais uma vez. Valeu. Obrigado por você trazer essa beleza aqui, Aí, cara. Eu vi o E odômetro. compartilhar com vocês. Eu vi o odômetro dos dois aqui, tem 4 voltas ao mundo aqui, se a gente juntar os dois mundos. Os odômetros dos dois aí. Quase. Vieram batendo peguinho, né? Não, Pra vieram. gravar. Pra quem tá começando a ver a história deles aqui começando, né? Não, que a gente tava treinando ali e tal. Vamos até Vassouras? Nunca fui. Nunca fui até Vassouras. Ah, pega pra direita aí, vambora. E foi assim, E né? você estava lá em Volta Redonda no shopping, né? Não tem nada pra fazer, o shopping tá meio monótono, né? Vamos dar um rolezinho aí. Pior que as Treinando. pessoas acham que a gente corre o dia inteiro. A gente encontra com alguém e fala, você foi aonde hoje? Eu falo, foi como onde? assim, cara? Trabalhando. Quem dera, né? Se desse Chega pra no lugar, vem você, correndo. Esse negócio de trabalhar tá atrapalhando os treinos, cara. Tá? Mas dá o que aí de treino, Thiago, por semana assim de KM? Rapaz, Depende, né? Mas uma média assim. nós já chegamos a bater aí volume de 150, 160 por semana. Mas aí é você treinando para uma ultramaratona mais específico. Mas hoje não, hoje a gente tem treinado a base mais, né, mano? Então é... 50, 60, Isso, 70. por semana. bem reduzido até mesmo. pra Nessa não... época aí a gente treinava demais, até, além da conta, na verdade. Isso aí. Né? Aí treinava a gente por a gente mesmo, entendeu? Sim. Agora o Marquinhos é atleta, né? Ah, meu Deus. Tem treinador, tem tudo, É. e eu fico levando ele pro mau caminho. É. Vamos mais um bocadinho? Vamos entrar Não, aqui? treinar com o Thiago é a pior coisa que tem. Furou na planilha do É cara. assim O mesmo. último treino que a gente fez longo, chegou no quilômetro 35. Tinha uma descida que era uma volta do desafio Serra dos Mascates. Ele falou, vamos passar por aqui. Eu falei, Thiago, Nunca essa volta passei. aí dá uns 15 quilômetros. Hein? É. Já tava com 35. Ele falou, não, vamos assim mesmo. Deu 2 quilômetros pra frente. Ele falou, pô. Vamos voltar. Falei, agora que você tá Bateu arrependimento. O joelho. Desse dom começou a doer tudo. Eu falei, oh, meu Deus, Olhei pra trás, já com uma cara de choro. Falei, agora não, vamos embora, meu filho. vai chegar. Mais 13. Mais 13, cara. Ó. Se não se perder, né? Não, parou na padaria Legrand. Não É, chegou nem nem no não centro, consegui não. chegar Lá em no cima do centro, Benfica não. parou. É. Falou, acaba o treino aqui mesmo, já tá na vantagem. Descemos Tá uma... negrando até o centro, mais 500, 600 metros? Pô, Não, é o quê? Pra você ter uma noção de como é que travado. acabou, velho. Não Ligar pra dava. mulher pra ir buscar de É, carro. isso aí, não dava. Já quebraram treinando? Ah, várias vezes, né? Muito. De alguém buscar mesmo? De Muito. falar, "Cara, sério, Já, O pai cara? do Thiago já foi buscar a Já. gente. Lá na usina, lá, cara. A gente tava lá embaixo. Deu uma área no celular. Falou, pô, eu pai. ia falar isso, tem que ter sorte de É, celular, Não, no ele celular, tem né? conta com É. isso tudo, meu. Esse dia mesmo que nós fomos até Vassouras, calhou de ser naquele período que a ponte estava interditada. Então nós atravessamos o rio de barquinho, fomos pra lá. É, olha só. Sério? Tem Sério, foto, depois eu vou tem mandar pra foto. vocês. A gente- Atravessamos o rio de barquinho, fomos até Vassouras. No remo, né? Chegou lá, eu liguei pro Dudu, parceiro. Savá. Ah, o Savá. Falei, Um porra, abraço, Dudu, Dudu. isso aí. Falei, Dudu, tá arrumando aí, velho. Ele falou, tô em casa de bobeira. Eu falei, porra, dá um bonde na gente aqui em Vassouras, não, velho, aqui de Paraná. Meu carro tá lá no JB, cara, pega a chave lá. Ele falou, ah, caô, filho. Eu falei, não, é sério. Pega o meu carro lá, busca nós aqui de Paraná, pelo amor de Deus. Aí foi lá buscar a gente. E É porque assim, naquela a gente época vai. tava treinando tudo também, tava? Tava. treinando bem. O Dudu tava bem na época. Tava competindo forte, fazendo um treino longo com a gente. Acho que ele corria dele mesmo, né? Porque ele é muito É. feio. Coitado. Era ele e o Thiago, deixa que eu chute. É, Deixa isso que eu aí. chute. Uma dor no joelho, os Um dois, manca de mano, um lado, correndo, outro manca mancando do assim. outro. Vamos que O vamos. que é isso, gente? Era Rapaz, tenso. o nosso grupo era um grupo muito competitivo e muito amigo. Então, um puxava muito o outro. Teve prova, então uma prova ali em Taboas ali que o Dudu viemos um roendo o outro até no finalzinho, filho, até no último morro. É isso mesmo. Ué, pra ver quem Não, chegava. nós estamos juntos, estamos isso aí. juntos. É, o último quilômetro olha um pro outro e fala, meu, É, cada um sprint. por si. O Dudu tinha uma mochila de hidratação que tinha um X nas costas dela. Eu falei, cara, joga isso fora que eu te vejo de longe. Vou te buscar lá. Eu te vejo de longe. E teve uma época que teve umas corridas aqui em Valença que teve bike também, né? Teve. Essa, por exemplo. Essa teve. Essa Foi em teve Taboas. Eu as duas. lembro dele É. participando dessa prova. É, Eu que emprestei a era, bike tinha pra ele na época. a mountain bike, a corrida, né? O trail e a mountain bike. Normalmente a gente fazia as duas. Fazia a corrida a pé, chegava da corrida, trocava de roupa, montava na bike. Ia Um também. duatlozinho. É, Isso aí. É. Biatlo. Duatlo mesmo. do ato. Não chegava a ser porque uma competição não interferia na outra. Dava Porque, intervalo. né? eram entendi. premiações diferentes, essas coisas assim, mas era como o esforço físico é de como se fosse.
você podia participar só de uma, não precisava participar das duas, entendeu? Mas não tinha um overall, campeão de tudo, tinha? Não. É porque eram poucas as pessoas que faziam as duas, entendeu? Uhum. Normalmente uma turma fazia uma, outra turma. A gente, por exemplo, que é da corrida, a gente às vezes tem força para bike, mas não tem a habilidade da bike. Sim. Então, você vê um buraco de longe, você já começa a rezar, cara. O cara que é da bike, puxa a bike pra cima e passa. A gente soca com a bike no buraco. Os caras da que bike nos ajude. descendo, cara, é monstruoso. Não dá pra acompanhar, não. Eu gosto desse. Então, a gente não tem Esse- a agilidade, habilidade. A primeira curva já vai no barranco. Isso aí. Pega uma pedrinha na curva. Não tem confiança nenhuma na bicicleta. Sabe né? qual frica da Não. frente de trás? Isso, e isso já cansa o cara, né? Que ele fica tenso, já dá uma sugada O nele, tempo já. inteiro. Isso aí. Teve uma prova a gente fez a volta de Lacerda aqui, 60 e poucos quilômetros. Vai ter até de novo agora. Que o Tupã Na última organizou, subida eu aquela- desci da bicicleta, subi correndo, empurrando. Isso aí. Ah, quer que você falou? Aí o cara falou, não, meu amigo, aí não. Aí sim, ué. E Tem que pra chegar quem? eu e ela lá, não sei ué, como. Exatamente. Tô empurrando a bicicleta, falei, não, pedalar nisso aqui não dá não. E essa lá de Taboas, rapaz, foi eu e Juninho batendo pega de Valença ali da Serra da Glória até em Taboas. Foi quem chegava por último. Descendo, chegando. Chegava eu falei, por ó, último. Não, chegava primeiro. Quem não chegava por último. Quem não chegava por... Descendo, eu falei, ou eu chego na frente dele ou eu morro. Porque agora eu não freio mais Juninho é não, velho. kamikaze, né? O Juninho é doido. Falei, Kamikaze agora eu não descendo. freio mais não, cara. É, ele é obstinado, né, cara? É. Teve aqui também, mano. Ele falou Kamikaze. que bota o sangue no olho mesmo, vai embora. Ele não vai. tem tempo Não, com ele é não. cascudo. Ele é sinistro. Maneiro. Vai. Bom que tem a VTR aí pra gente, né? É isso aí. A Agora é a VTR prova dos 9, né? é isso aí. Aqui agora é um competindo com o outro e E foi uma forma de tá correndo direto o ano todo. todo ano. Quer dizer, 2 meses, né? Isso aí. A VTR, cara, a gente tá com uma ideia aí de... Os atletas da cidade evoluíram. Hoje, a gente tem atletas na cidade a nível de seleção brasileira. Então, você vê uma cidade do tamanho de Valença. Mudou até o som, cara. Não, Ficou comenta sério o quem aí, negócio. comenta quem pra a molecada Ó, saber a aí. esposa mesmo do Juninho, a Karina. A verdade. Karina hoje ela tá classificada para a seleção brasileira. Mês que vem, 3 semanas. Isso aí. Isso, e a seleção brasileira ela funciona, vai correndo as provas, pontuação, Isso tal, aí, os é melhores. seletiva. Exato, seletiva. Isso aí. Os meninos, por exemplo, o Cacazinho e o Igor já foram representar. Eles foram pra Itália, né? Isso Foram. aí, já foram representar o país na Itália, no Mundial da Itália. Agora, esse ano também teve o Tem nosso montanha vizinho. lá pra correr, né? É. Puta, Pô, Não tem nada. Nada. Só sai na França, Suíça. Você sobe um Alpe daquele. Lá, se você escorregar, você cai no país vizinho. né? Boa. Violento, cara. Então, cara, a cidade do nosso tamanho, ter a quantidade de corredor que tem hoje, de uma forma geral, Uhum. a quantidade de corredores de longa distância que Valença tem. Tô olhando pra você, tá me dando vontade de rir. Isso aí por quê? Então pode rir, não tem problema. Nós somos risonhos, Ele é engraçado, vai ser assim. ele é engraçado. De tão pouco eu não encontrava ele. Cara, pô. de repente eu tô descobrindo um talento aí. É, ué. Boa, Vou te boa, falar, boa. hein? Dá pra mudar o programa aqui, alguma Não. coisa assim? Deixa ele de host ali. É isso aí. E a quantidade de ultramaratonista que a gente tem na cidade hoje também é desproporcional ao tamanho da cidade. Então os atletas, eles se desenvolveram. Então a gente acha que está na hora de Valença ter uma prova, um circuito, um campeonato de trail que seja tão respeitado quanto os atletas são. Então a experiência que Marquinhos e eu temos hoje no trail é uma experiência como atleta. O Marquinhos já tem alguma experiência como organizador pela Serra dos Mascates, que é um sucesso, que hoje é falado no Brasil inteiro. Então, a gente quer unir essa experiência de atleta, essa experiência que o Marquinhos já tem de organizador e a nossa vivência profissional, que nós somos empreendedores já desde que a gente começou Desde sempre, né? entender por gente, porque a família e nós viemos, o pai do Marquinhos sempre foi, meu pai sempre foi, e a gente veio nisso daí e a gente tem um bichinho que fica cutucando a gente. Então a gente quer unir tudo isso daí, cara, e entregar um pacote que, lógico, a princípio vai ter sempre algo a melhorar, mas a nossa ideia é entregar um pacote de respeito. É um pacote que realmente, ao invés da gente pensar
qual é a prova que tem para a gente poder fazer o nosso calendário, e eles que vão ter que pensar qual é a prova da BTR que vai ter para poder marcar o calendário deles. Ela já marca Excelente, entendeu? Ser prioridade na parada, né? A nossa ideia é ser referência. Porque nós temos tudo, nós já somos referência, né? Quando chega Valença, os atletas de Valença chegam nas competições, todo mundo já... Legal. A galera de Valença tá aí. Legal. Né? Já se preocupam, né? Preocupação. Logicamente, nós temos vários outros atletas aí Da região. do Brasil aí que são fenômenos, mas o pessoal tem... O né, montante, né, chama atenção. Exatamente, né? Até pela proporção que ele disse. Né, o Não, tamanho e da isso é cidade. legal, não só por isso que a gente vê também em relação aos treinos. Coisas que outras pessoas de cidades vizinhas aqui já disseram, olha, a gente não tem dificuldade de treinar, por exemplo, porque não tem ninguém que treina, não tem uma turma. Aqui, você sai pra correr de manhã, você não precisa marcar treino com ninguém, não. Encontra, vambora. 6 horas da manhã você vai alguém. passar, você vai encontrar um, vai encontrar com o outro, vai treinar junto. E esse, assim, é motivacional, porque, Todos por aumentam. exemplo, eu fiz um treino de tiros uma semana pra trás, quando eu tava correndo, quem colou comigo foi o padeiro. Isso aí. Aí ele encostou em mim, aí eu falei, ó, tô fazendo treino tal, ele falou, vou também, foi um trecho comigo. Então, quer dizer, e ele tá correndo direto, eu tenho visto. Que Então, maneiro. como é que motiva, né? E não é competidor da área, né, cara? Não. Ele é competidor de outra área e É. que na corrida ele tá... E ele veio igual a Hilux, né? Não, tratozão, filho. Não, e foi, 3 minutos forte, ele fez uns 2 ou 3 tiros. Isso aí. Mas assim, ele já entendeu como é que funciona o treino, talvez fique mais motivado para poder fazer. É Então, quer dizer, uma experiência diferente que ele teve, né? Exatamente. É. E assim, Pra você ele, vê tipo como é assim, que... pô, treinei com o Marquinhos, mal ou bem impulsiona o cara também, Lógico. sabe? É Não, uma ele vê que referência. é possível. E muitas vezes a pessoa olha a gente treinando, passando uma certa velocidade e fala assim, você não dá não, cara. Vou atrapalhar. Nós se eu tivemos for junto, o Mikael, por exemplo, quando começou a treinar, ele passou por um período de adaptação. Eu falei, cara, isso aí vai passar. Daqui a pouco o outro que entrar, você vai ter essa sensação. Falou, o cara tá passando um período que eu passei também, dificuldade. Todo mundo é capaz. É difícil, né? A gente leva nosso corpo ao extremo. Mas é um período que você vai passar por aquilo ali e depois você vai conseguir fazer um treino forte. Sim, né? sim. Então, assim, por isso que a gente vê que Valença tem esse potencial. As pessoas veem você correndo, que hoje é comum. Antes era uma coisa que o cara fica até com vergonha de correr na rua, né? Hoje não, se o cara toma cuidado aí que tem corredor na rua, o cara já não passa tão encostadinho, né? Daqui a pouco o VTR tá com escolinha aí. Não, exatamente. A ideia é essa, a ideia é dar mais uma opção, entendeu? Eu vejo que a nossa cidade, ela, igual a grande maioria das cidades do Brasil, ela tem um ênfase muito grande no futebol. É normal, não deve deixar de ter, Sim. entendeu? Tem que ser cada vez mais e melhor, mas pode ter outras opções também, que muitas das vezes não é apresentado. Como é que você sabe se você é bom ou não é em alguma coisa que você nunca Eu fez? concordo contigo. Entendeu? Então você precisa ter opção. Se você olhar para Valença hoje, para o centro de Valença, você consegue contar vários campos de futebol no centro da cidade, que ocupa uma área gigantesca. Você tem o do Benfica, assim, pensando rápido, do Benfica, do Barroso, do Coroados, Teodorico. do Santa Rosa, do Teodorico. Montedouro. Valenciano. Rapidinho, assim, É. você conta um monte. Quantas pistas de atletismo a gente tem na cidade? Que poderiam ser complexos junto com o campo de futebol, Sim. né? Quando fez o campo, só deixou o campo, então hoje não tem espaço. Não pensaram. pensaram Não nisso, pensaram né? nisso. Então, a nossa cultura... Lá no Cambota não dá pra fazer meio com aquela esquina do Não corner. dá. Então. O escanteio lá já comeram um pouquinho lá do Cara, Cambota. Não, pra você então ter uma muro dentro, noção... pra você ter noção de como é que funciona, hoje, cara, existe um índice altíssimo de acidente de trânsito na Avenida do Contorno. Tem. Que hoje é o local que mais se usa para a prática de outros esportes. O pessoal do ciclismo está sempre ali, o pessoal da corrida está ali, várias pessoas fazendo caminhada. Os amadores, né? Os amadores Isso aí, não, para todo mundo, cara. A gente Patins, treina lá. skate, cara. Isso aí. Long. E até mesmo, cara, pessoas que precisam começar. Vai uma senhora no médico, o médico fala, você tem que caminhar. Vou caminhar onde? Vou pra Chueque. Vai lá na Chueque. Então, hoje a gente tem uma dificuldade de conseguir um radar, por exemplo, para botar lá, para poder reduzir a velocidade dos carros que passam lá. Esses dias mesmo, eu e o Marquinhos estavam indo treinar, tinha uma moça, amiga nossa, que treina com a gente direto, tá caída Pelada. lá, porque o cara da van acertou, graças a Deus, que bateu, foi só o retrovisor, só entre aspas, né? Porque é uma van com retrovisor desse tamanho, você imagina a pancada. Ela tava lá, coitada, sendo socorrida. Então, Nem viu, né? Não, pegou nas costas. pegou nas de costas costas. dela.
E ela estava no local que era para ela estar. A van que invadiu o espaço lá da ciclovia. Mas hoje a gente tem uma dificuldade, cara, de conseguir um radar para botar lá. A gente vai daqui, vai dali, corre atrás daqui, corre atrás E dali. é um bom lugar pra treinar, né? É o que a gente não tem tem. outro, cara. Quando não se tem nada, o que se tem é tudo. Nós fizemos alguns projetos aí um tempo atrás para tentar implementar uma pista de atletismo nos campos aqui que a gente citou, Sim. no entorno, mas não tem área. Porque ou você tem a pista de atletismo ou você tem um campo. Se você fizer em torno de qualquer campo desse que foi citado aqui, você perde o campo. Ele Ou ele deixa- vai ficar um Vira um campo society. campo society. Mas é difícil alguém falar assim, não, eu vou ceder pro meu virar um society, porque podia. Podia. Uhum. Exatamente. Tem vários, né? São 7, 8, não podia ser? Que não é tão contemplado assim. E assim, tá certo que tem seu investimento, como todo esporte, só que não é tão caro fazer uma pista assim pra você treinar, Existem né, cara? pessoas hoje que querem investir. A universidade hoje, por exemplo, tem um curso de educação física e que ela não tem essa pista de atletismo. É Ela interessante, investiria, ela É seria uma interessante. investidora para fazer uma pista. Mas onde? Entendeu? Como? Como é que faria essa parceria? Tem que ter boa vontade, né? Tem que ter essa vontade. Mas a nossa cultura é do futebol. Então, se falar que você vai reduzir um espaço do futebol para outra coisa, é algo que... Vai fazer um abaixo-assinado e os corredores vão perder. Isso aí. Ainda Essa é a é verdade. minoria, mas é um esporte muito inclusivo. A corrida é um esporte muito inclusivo. O cara precisa só de um tênis. E qualquer um, para começar, ele precisa de qualquer um. Então, é um esporte, cara, que quando eu descobri a corrida, eu me apaixonei num nível pela corrida, porque o ambiente é diferente. Os esportes coletivos, eles têm uma necessidade de ganhar do outro. A corrida não tem essa necessidade. Lógico que você tem lá o primeiro, o segundo, mas você imaginar numa prova, por exemplo, igual a São Silvestre, que é uma prova famosa nossa aqui. Uma prova que tem lá 30 mil competidores. Tem os 10 primeiros. E os outros 29 mil e burdoada lá. Os caras ganharam de quem? Deles mesmos. Deles Deles mesmo, cara. O seu maior inimigo seria você. Isso aí, cara. Então, e é inclusivo, cara. Quantas e quantas e quantas pessoas chegam e voltam para buscar o outro. E tá todo verdade. mundo lá aplaudindo. E normalmente o último é mais comemorado do que o primeiro. Porque o esforço que aquele último teve que fazer para poder completar a prova é Igual muito aquela maior. atleta suíça, né? Eu acho que foi uma suíça que chegou, foi a última a chegar na prova, ficou famosona com a forma que ela chegou, né? Sim, ela Olimpíada de 80 e pouco, isso né? aí. Eu não tenho certeza dos dados, mas aquela imagem é famosa. Pô, Exato. o Vanderlei, que É. teve aquele Episódio. Ganhou, fato lá que é. pegou ele lá no meio lá da... Não sei, Eu foi acho que é a Sydney 2000, eu acho, por aí. É a segunda pessoa no mundo que ganhou a medalha PR de Coubertin, né? É isso aí. Acho que é ele mais um só que Ele voltou tem pra ser essa- e continuou pra ser terceiro ainda. Isso aí. Porra, pra ver como É um esporte diferente, entendeu? É um esporte que ele tem uma analogia muito forte com a vida real, com os negócios, com o seu crescimento pessoal, com o olhar para você mesmo, com melhorar um pouquinho a todo dia. Então ele tem muito, ele tem muito essa participação na questão educacional também, entendeu? Então é algo que precisa ser fomentado, é algo que precisa ser trabalhado. A gente dentro da VTR, a gente quer trabalhar essa cultura de que o esporte, existem outros tipos de esporte. A gente quer trabalhar a questão da ecologia, porque o nosso esporte é um esporte que você está na natureza, então você fazer essa educação ambiental. Ótimo. Porque antigamente, cara, se discutia como salvar a natureza. Hoje a gente se discute como se salvar, né? Porque a gente já sabe que a natureza é a gente e sem ela não tem a gente. É muito mais fácil não ter a gente do que não ter ela. Não é que vão difícil, acabar né? todas as impossível. árvores e a gente vai ficar, Se não. existe uma coisa que não desiste, é ela. É isso aí. Não é que vai acabar tudo e a gente vai ficar. É que se piorar muito, acaba a gente e ela fica. Entendeu? A Então, gente tá vendo isso aí, né? isso aí. Então, essa é uma das vertentes que a gente quer trabalhar. Hoje, Valença, cara, tem uma quantidade de projetos de altíssimo nível que precisam de uma vitrine, que eles têm uma vitrine dentro do segmento deles. Mas o resto da população precisa conhecer a nossa história, a nossa arquitetura,
a nossa sociedade, como é que funciona, como é que ela foi formada. Valorizar o que a gente tem, na verdade. Isso né? aí. Porque assim, tem a dificuldade do valenciano A gente, conhecer a história e valorizar aquilo que tem. a gente comentou isso aqui, que o de fora sempre é melhor. É. Né? E assim, não sabe o potencial. Né? O que está acontecendo agora, por exemplo, a Festa da Glória. Isso tem um valor, não só econômico, mas cultural para a cidade, que isso é uma identidade da cidade. Isso aí. Você viu o tamanho dessa festa, por exemplo? E já O viu que como é isso tá agrega lotando? de valor? Saudade da galera na rua, né? Então, isso aí. e E assim, é uma coisa que eu acredito que precisa ser transformada também, tá, cara? Eu acho que esse formato da festa hoje, Uhum. quem sou eu, né? Quem sou eu na fila do pão? Mas eu, na minha visão, eu acho que esse formato da festa hoje, ele precisa ser transformado. Ele precisa ser mais inclusivo com o produtor da região. Porque você tem um monte de gente vindo de fora Bom, comprar coisas de fora. E exemplo, a gente passou ali, comeu um churros, o cara de Cabo Frio. Isso aí. A barraquinha era de Cabo Frio. É. não, mas esse Guimarães, né? ano que eles fizeram ali uma coisa legal, que foi dentro do Jardim de Baixo. Ah, verdade, a Muito- feira cultural. Isso cultural, aí, então já eles trouxeram- Eles trouxeram. Seria um novo formato, é o que o Thiago É tá isso falando. aí. já não, abriu um começa esse espaço movimento. exclusivo. Tá com pro um palquinho produtor lá. Teve uma produção, não sei, teve uma divulgação sobre esse espaço cultural? Assim, pelo Olha, menos se interna, teve, foi. Foi baixo, né? Foi Poderia ter baixo. sido um pouco melhor. Eu acho, então, exatamente. Porque assim, precisa entender que é o tamanho do negócio. Uhum. É como a gente está entendendo a VTR, o Isso tamanho do aí. negócio que é ir trabalhando Isso aí. sobre isso e fazer a divulgação do tamanho que tem que ser. Tem que se ter coragem. É. Tem que se ter coragem de romper com os paradigmas. Boa. De você tirar o mais do mesmo. Uhum. Entendeu? Não é fácil. A gente sabe que não é fácil. Então você, por exemplo, nessa próxima etapa que a gente quer fazer, a gente quer ter uma musiquinha lá gostosa lá, cara. Ter uma voz, um violão do cara tocando. Qual Um prova? ambiente agradável Isso e tal. aí, Fabiano cara. Girai, Família. Agregar, dizer- né? Trazer todo mundo ali. É. Você imagina, cara, uma cachoeira gostosa daquela que Pô, é em Pentanha, rapaz. cara. Pô, É. terminar a prova Aquele, em Cara, pô, uma a musiquinha próxima gostosa. lugar é etapa- fantástico, cara. Próxima, vamos dizer assim, a próxima vez que a VTR vai estar botando a cara pra gente ter esse benefício aí vai ser em Pentanha. Pentanha, 25 de setembro agora. Se Deus quiser, nós vamos estar lá. Conta um E- pouquinho dessa trajetória até vocês chegarem a realmente na decisão de não, vamos pegar a VTR, vamos fazer acontecer e tal. Mais ou menos. Até quando? A VTR começou em tal período, depois e tal. O pessoal que está escutando a ambientar, VTR né? pela primeira vez entender mais ou menos o que é. Posso começar? Não, é sempre contigo. sou falante. Vai na frente que te Não, a introdução é dele, já fala com ele. Eu ia fazer uma piada assim, Mark, é a única vez que você fica na frente. Né? É verdade. Bom, ninguém precisava A saber. única forma de eu ficar na frente dele, né? Cara, tem umas histórias assim hilárias desse negócio, depois vai ter. Então, cara, parece que foi 2015, teve uma prova em Valença chamada APTR, Eu lembro. que é a Devan Pereira Trail Run. Que Trail Run é a Modalidade seria modalidade, não sei se é assim que fala, porque É isso mesmo. brasileiro e mineiro falando em inglês. Então, você É isso. pensa. assim. Com agravante de É, Deu pra mineiro. entender, deu pra O entender. negócio é correr. Então, essa prova chegou em Valença e ainda não corria. E eu vi uma galera passando, correndo, subindo o cruzeiro, subindo a torre, não sei lá o que. Eu falei, rapaz, eu quero fazer esse troço aí um dia. Esses caras aí são alienígenas, meu. Os caras são sinistros. E daquele momento em diante, que foi uma prova que eles fizeram lá no centro da cidade, a largada foi ali em frente à Praça da Bandeira ali. É um negócio que mexeu com a cidade. Deu uma visão diferente. Porque antigamente as pessoas tinham vergonha de correr. Entendeu? Era só chueque. É. É isso aí, não. Não, e o rei era- vai fazer o bate-volta na Chueca. Bate e Isso volta pra menos de 20. Aí quando teve essa prova, o Adevan, que era o cara que trouxe a prova, ele gostou da cidade, quis fazer outras provas na cidade, começou a frequentar a cidade e foi formando um grupo, que foi onde formou o grupo dos corredores de Valença. Com o Ramon, com o Silvio, uma galera, a Deia, a Eliene, eu não lembro a ordem direito, porque eu cheguei, o grupo já estava formado. E com isso daí foram acontecendo algumas provas e teve essa ideia, junto com o Zola, que era o secretário na época de Esporte. esporte,
de se criar um circuito VTR. O Ramon junto com ele lá, começaram a organizar umas provas, o negócio foi crescendo, o negócio foi vindo, até que a coisa foi indo, aconteceu o circuito VTR. A gente fez umas competições, só que num determinado período ali, a distância da VTR, as distâncias contempladas pela VTR, que era 6 e 12, fugia da minha característica de corrida. Dá uma pernada maior. Eu comecei a treinar para longa distância, você automaticamente fica menos veloz e Sim. mais resistente. Então eu acabei me afastando da VTR durante um tempo. Mas sempre sabendo o que estava acontecendo, não sei o que. Me machuquei, fiquei 4 anos afastado do esporte, fiquei 4 anos parado. Mas sempre, cara, doido para voltar, né, cara? Corria 500 metros, doía tudo. Aí procura médico, fisioterapeuta. Era legal. O Thiago falou, voltei, hein? No outro dia falou, parei. Voltei pro seu terapeuta. Falei, rapaz, Assim mas tá mesmo. difícil, cara. Rapaz, pra você ter uma noção, meu joelho esquerdo. Foi o joelho, a lesão? Foi o joelho. Meu joelho esquerdo. Eu posso botar gelo nele que eu não sinto mais. De tanto gelo que eu botei nele. Não sinto mais. Queimou tudo. Queimou tudo. Não tem mais sensor ali de sentir frio. o gelo, não. Cara. Eu não sinto mais. Quem me salvou de volta foi o Lucas, que era o fisioterapeuta que me trouxe de volta pro esporte. E eu e Marquinho, cara, sempre naquela de querer ter alguma coisa nessa área. Essa resenha nossa deve ter uns 4 ou 5 anos. Eu falo, a gente tem que fazer alguma coisa aí, vamos programar, e é sempre assim, deixa pra frente. Aí. Eu cheguei a criar uma logo de um outro projeto de corrida que a gente tinha vamos botar isso e um caixa e o negócio. Aí um belo de um dia encontrei com o Rômulo na rua, acendeu a luzinha. Eu falei, Rômulo, tô precisando trocar uma ideia contigo, cara, que eu e o Marquinhos estamos querendo montar um projeto aí de um circuitozinho de corrida, não sei lá o quê. E ele falou, puta merda, cara. Se benzeu. Caiu, cara, do céu. Tô precisando resolver a VTR, cara. A VTR tem me dado problema, porque eu tenho um monte de coisa para poder organizar. E a VTR tá minguando e o Rômulo, ele é... O Rômulo hoje ele é secretário de esporte e lazer. E a VTR era conduzida pela prefeitura. A VTR ela era apoiada pela prefeitura, tinha outros corredores que ajudavam ali, entendeu? Então tinha a soma do todo fazia a VTR acontecer. Uma CONCACAF ali, da galera ali, bora fazer acontecer e tal. Aí. Então eu falei, Romulo, legal, cara. A gente já tem aquela conexão com a VTR, a gente sempre gostou. VTR é Valença Trail Run, cara. Então é a bandeira de Valença, entendeu? Falei, vamos estudar isso aí, cara. Aí começamos a conversar e a coisa encaixou. Nós assumimos a VTR. A VTR hoje foi uma das coisas que nós falamos com o Rômulo, que a gente precisava de desvinculá-la totalmente da prefeitura para poder a VTR ter a nossa cara, da gente não ter que ficar ligando toda hora para alguém, posso fazer isso, posso fazer aquilo, não. Profissionalizar a parada. Isso aí. E eu e Marquinhos, a gente já tem uma sintonia, cara, que a gente sabe, a gente já fez algumas coisas juntos, profissionalmente falando, então a gente sabe mais ou menos como é que um e o outro pensa. Então, na hora de tomar a decisão, muitas das vezes a gente toma a decisão e depois só avisa o outro, porque a gente sabe que o outro vai concordar, já pensa mais ou menos igual. Maneiro. Então, esse somatório aí, cara, de todos esses detalhes, vem para poder a gente tentar entregar algo diferenciado. A VTR, então, começou com vocês esse ano, vamos dizer. Um novo ciclo, né? Virou a chave, virou a página. Pá. Isso aí. Teve uma última prova agora em junho, né, que foi organizada lá no Areal, né? Lá no Areal, que foi a passagem do bastão. Foi a última organizada por eles e agora a próxima, dia 25 de setembro, Pentanha, é a primeira realizada por nós. E obrigado por manter a VTR viva até hoje agora, né? Agora é uma nova... Importantíssimo. Muito bom. A nossa ideia é que, em vez do pessoal falar assim, chegou a turma de Valença, chegou a turma da VTR, entendeu? A VTR ela precisa ser uma bandeira. No entanto, que essa primeira prova que a gente vai fazer, economicamente falando, nós somos empresários, não tem... A nossa ideia é ganhar dinheiro, mas da forma certa, na hora certa. A inscrição que está sendo colocada para as pessoas
é o mesmo valor que era colocado antes. Porque a gente entende que a VTR ela tem que crescer. Uma transição ali, né? Não, ela tem que crescer, ela não tem que dar lucro agora. O lucro é ela crescer. Uhum. Então, a gente tem buscado parcerias que agregue valor ao evento. A gente não quer que agregue dinheiro ao evento, a gente quer que agregue valor ao evento. Então, a nossa ideia, o que é? Amanhã ou depois... Tem alguém querendo fazer inscrição já da VTR. A graça 3 ou de 4 Deus. atletas. A nossa ideia é que Valença se torne a capital nacional do trail. A gente tem tudo aqui para isso. A gente tem o ambiente. Um berço, né? Isso aí. A A gente tem parte geográfica, a gente sempre comenta, A gente né? sempre fala Quando sai disso, esse cara. assunto. parte geográfica, o ambiente, o clima. O clima é gostoso. Sim. Pô, pra correr, realmente. É. Mais fresco, mais agradável, O assim, né? clima é Aquele grosso. calor Não. infernal. E assim, cara, se você quiser, você consegue hoje. A nossa ideia é ter as 6 etapas, uma em cada distrito. Então a gente hoje é a segunda maior cidade 6 etapas no ano. Seriam no ano. de 2 em 2 meses, é aquilo que vocês falaram. Uma Isso aí, etapa. uma A etapa. nossa ideia é que aconteça todas nos meses pares. Mês 2, mês 4, mês 6, mês 8, mês 10 e a mês 12 é na sede. Essa etapa da sede é uma etapa que ela é festiva, porque ela vai ser o final do campeonato. Ainda vai ter a Premiação e disputa, tal. mas a gente quer fazer uma etapa maior. Entendeu? Uma etapa que tenha... Coroamento, né? Isso aí, a Isso aí. premiação da prova e a premiação do campeonato. É uma etapa que a gente está dentro de casa, então a gente quer que a população abrace isso aí, a população entender o que está acontecendo. Estar aqui hoje nesse espaço com vocês é de suma importância para que isso aconteça. Obrigado. E a Tamo gente, junto nós. nessa, pô. e a gente quer estar sempre com vocês. Hoje o trail ele tem um problema para ele se tornar economicamente mais rentável, que é a transmissão. Imagina você fazer uma transmissão de uma prova de 100 km que demora 2 dias. Como é que você faz isso? Chegando de madrugada, né? Não. É um negócio Tem assim. gente que dorme na prova, né, cara? Tem. Deita e fala, vou dormir. 15 minutinhos. Tem ninguém me esperando mesmo, eu vou dar um pulinho. Esse cara Vai maluco. 20 horas pra frente, o que é 15 minutos? É assim mesmo. Então, a ideia de ter uma prova no centro da cidade, ela viabiliza, tem internet, Uhum. entendeu? Não, a transmissão é importante. Então, ter 5G, pessoas como... 5G chegando aí talvez ainda fique mais fácil, hein? Mais fácil entre aspas, né? É. Mas fique mais Não. acessível isso agora. Sim. E assim, o centro da cidade aqui, o entorno, as montanhas, o entorno, a grande maioria, 95% dele pega sinal. Isso aí. Então assim, porque Tá a tudo gente alto, né? a gente vê a dificuldade que é da população estar inteirada com o evento. Como que tá E assim, acontecendo. de conseguir ver como é que é na montanha, que as pessoas querem saber, né? Tem que treinar um A gente cara só do vê você marketing ali largando pra e correr chegando, e filmando. como é que é durante. Tem. Então, assim, a gente, né, não só nós aqui, né, mas o mundo trail do Brasil que está tentando fazer essa implantação dessa transmissão, porque como é, por exemplo, uma maratona, né? Lógico que pô, a estrutura é bem menor do que você precisa numa montanha. Mas você vê uma maratona hoje do início ao fim. Entendi. É. Você conseguiu. 42 quilômetros, você vê a disputa. Cobrir Você vê um aquilo avançando, tudo. atacando, o cara recua, o outro quebra, o outro chega. Cobrir 100 km de Sky assim é complicado, né? Mas tem um início, a gente precisa começar. Sim, Estamos sim, falando de claro. 6 e 12K. Então, Isso aí. E a nossa ideia é o seguinte, é incluir na VTR mais uma quilometragem. Que ao invés dela ficar só 6 e 12, a gente incluir uma distância aí que vai variar de meia maratona, que é 21, até 30 km. Vai depender muito Do percurso. do percurso, de onde vai ser. do distrito. É. Né? Valença hoje, por exemplo, tem... Ou até, quem sabe, ligar um distrito ao outro, né? Sim, É uma possibilidade. Valença É. hoje tem muitas áreas que é de preservação ambiental. A gente tem hoje, por exemplo, no centro da cidade, a gente tem a Mona Mascate, que é a Serra dos Mascates. Uhum. É monumento Mona. natural Serra dos Mascates. Por isso que é Mona. Aí a gente tem a Serra da Beleza, que é a Mona Beleza. A gente tem o Açude da Concórdia, que é o Panamac. Tem Que lá em o- Juparanã, né? Juparanã é o PESC, que é o Parque Estadual da Serra da Concórdia. Lá em Juparanã também a gente tem uma que chama Revis, que
quase ninguém conhece, que é a sede dela é lá porque a gente está exatamente na metade do Rio Paraíba, da onde ele nasce até onde ele morre. E a Revisa, ela cuida das margens do Rio Paraíba, de várias localidades que não estão dentro das cidades, porque dentro das cidades tem as suas jurisdições lá, prefeitura, essas coisas assim. Mas ela cuida das margens do Rio Paraíba, a Revismep. E a sede dela também é em Juparanã. Então a gente tem muita área de proteção ambiental. Tem muita coisa a favor, né? Muita coisa. Não, a estrutura de Juparanã é incrível, cara. A prova se de tiver a Juparanã, oportunidade de conhecer, dá um pulinho lá, pede pra entrar pra vocês verem. No PESC. no PESC. Eu já A acampei parte lá. de trás lá, então. isso aí. Eu fui lá. Isso aí. Pô, Você foi lá quando eu tava lá, não é? Exatamente. então, Isso é mesmo. uma estrutura grande, cara. Uma É. estrutura que... Não, e recebem a gente com prazer, cara. De tipo sim. assim, pô, vem conhecer o lugar, divulga É. o lugar pra gente, traz mais pessoas. Cara, Fui PESC recebido seria lá. o quê? Uma ONG, alguma coisa Não, assim? é uma Parque privada? Estadual da Serra da Concórdia. É um parque estadual. Ele tem 500 hectares de área protegida, me parece que é isso mesmo. Uma vergonha eu errar, porque eu fui gestor lá. Então, é Não, mais se ou não menos. for, a gente muda. É porque aumentou. A gente compra o resto. É porque aumentou, entendeu? É mais ou menos isso, de área Uhum. protegida. Mas essas áreas protegidas elas são divididas em áreas consolidadas e áreas que ainda estão em mãos de particulares. Porque para você consolidar, você tem que desapropriar e pagar o proprietário Com da terra. certeza. Perfeito. Então, o valor para isso acontecer é astronômico. Então, isso não vai acontecer tão cedo. São bilhões. Mas esses produtores, no caso, esses proprietários cuidando também, né? Isso aí. Você Aí quer, fica é, maravilhoso. Não tem A- necessidade tá bom, de comprar. deixa é eu o ir lá. jogo do ganha-ganha, entendeu? Você entra com uma instrução, o cara começa a produzir melhor, de forma mais sustentável, e a coisa vai se ajeitando. Não é o certo, legislativamente falando, mas se torna viável. Mas voltando para as áreas consolidadas, hoje, dentro de Juparanã, o PESC ele ocupa uma área que era um antigo sítio, que ele é contornado pelo Rio Paraíba, que é uma voltinha que o Rio Paraíba faz, fica ali perto da saída de Juparanã, e toda aquela área ali está consolidada. E ali dentro tem a sede, que hoje funciona a sede do PESC, a sede da Revismep e uma sede da Polícia Ambiental Florestal, lá também. é. E dentro daquilo dali tem uma estrutura de área de camping maravilhosa. Os cara. platores, né, Thiago? Maravilhosa, com Muito banheiro, com chuveiro. Pô, lá é lindo, cara. Uma Maravilhoso. estrutura Então grande. a gente quer, cara, fazer um evento lá, cara. A VTR já aconteceu lá uma vez. Mas aconteceu um evento com 6 e 12 quilômetros de distância. Que as pessoas mais do entorno... Porque é uma conta que a gente faz assim. Vão andar 300 quilômetros para correr 12? Nós, como atletas, a gente faz essa conta. Claro. Não vão andar 300 quilômetros para correr 12. Já se diz as pessoas que estão se deslocando de fora De para fora. cá. Agora é. Vou andar 300 Então- quilômetros para correr 30? Vou. No trail, então, o interessante é realmente os percursos maiores. Para o pessoal se Não, você desafiar tem e tal. Tem pra pra todo tudo. mundo. É. É. Porque, por exemplo, você pode vir num carro, o cara que vai correr os 30 e ele vai trazer o que vai correr os 6 e o 12. Perfeito. Isso aí. Perfeito. Mas ele vai Família deslocar, mesmo acontece muito com isso. Às vezes um marido corre uma distância, a esposa corre outra, o filho corre outra. Legal, legal. Acontece muito. Maneiro. Níveis de Desculpa. atletas diferentes. Sim. Exatamente. E às E vezes assim- até o perfil, né? Tem uns que gostam. perfil. muito. É o É caso do exatamente Thiago. isso. Porque o que acontece? Quanto mais curto, mais veloz. Com Sem certeza. Então dúvida. não é porque o cara correu 6 que ele é menos corredor do que o cara que correu 100. Uhum. O cara que corre 6 dá tempo dele respirar 2 vezes. Uma antes dele largar e a outra depois que ele chega. Entendeu? Então são 6 quilômetros de Intenso. matar, velho. Daquela que assim que você não dá tempo nem de respirar. Uhum. Em compensação, o cara que vai correr 100, ele vai correr de uma forma mais moderada. Cara Ele vai mais almoçar. estratégico, né? É. Entendeu? Então é só questão de perfil diferente. Mas a distância maior, ela atrai um público diferente que o 6 e o 12 não atrai. E é o que a VTR quer. É o que a VTR quer, aumentar esse público. Então você coloca uma de Juparanã, por exemplo, a gente quer fazer um percurso que o cara vai largar de Juparanã, que lá tem vários pontos turísticos. Lá em Juparanã, por exemplo, além desse espaço que eu te falei,
tem uma casa que é chamada Casa da Princesa, que é a casa que foi preparada para a Princesa Isabel. O Gustavo tinha que estar aqui, né? O Gustavo, ele ia falar a metragem quadrada Cara, Na casa, Nossa, conhece tudo, né? Pô, ele deu uma aula. Aí Ah, nós é. vamos passar por dentro da Fazenda Santa Mônica, Onde tá Duque de Caxias. que é a fazenda que foi da família de Duque de Caxias, que foi onde o Duque O de único Caxias duque da morreu. região, né? É. E é onde, história envolvida. e é onde a Embrapa hoje funciona. Isso. Bem lembrado. Então nós vamos cortar por dentro disso, vamos lá no açude, que o açude é lindo, quem conhece o açude sabe da beleza cênica do açude. Vamos girar em torno do açude e vamos E voltar voltar. para Juparanã de novo no couro, filho, porque é descida Aí só desce. e o pau vai quebrar, cara. A galera que gosta, filho, São ó, 9 km ele descendo, se eu não me engano, É isso algo aí. assim, né? é um negócio É isso assim. aí, próximo disso. Você É. sobe o início um pouquinho e depois você É. mergulha. Já Você- passei por aí de Você não bike. desce, você cai lá de cima, você É. despenca. Tem um videozinho do Marquinhos descendo lá. Tem. Pô, é bom demais. Mas hoje a VTR, para inscrição, ela custa R$50 50, a inscrição R$50. seca e a gente tem Diferencial pra descontos equipe, para a equipe. Com 10 pessoas, a pessoa ganha uma inscrição, Uhum. que é 10%, e com 15 pessoas ganha duas, que seria os 15%. Então é 50, 47, não, 45 e 43. E, tipo assim, R$50, mas o Marquinhos já promoveu algumas provas e tal. Eu acho que chega a ser um valor até irrisório, né? Sim. Pra dificuldade que é fazer Não. uma prova como essa, né? Bem É colocado. assim, é um tipo de evento que quando a gente assumiu, uma decisão nossa foi de não aumentar o preço por conta da trajetória que já tinha, o perfil Uhum. que foi traçado nesse período todo da O VTR. histórico dela. Exatamente. Então a gente não pode mexer nesse valor, mas a gente quer entregar mais. E a Perfeito. forma da gente entregar mais é realmente na parceria. Uhum. Tendo em Perfeito. vista que agora, com esse valor, se você não tiver parceiro, você não paga o evento, por exemplo. Não, A cronometragem é caro, a parte de medalha é caro, todo mundo Envolve sabe disso. muita coisa, né, cara? Muita coisa. Você envolve pessoas, você não faz um evento dentro sozinho. Suporte, pô, É, então, é staff, é uma equipe da parte da organização mesmo, que precisa estar lá, entrega de kit, a pessoa que vai entregar a medalha. Então você vai somando isso tudo, por R$50 hoje, você faz o que com R$50? Né? São 2 meses de trabalho. Exatamente. Porque você passa 2 meses trabalhando. O evento acontece em um dia. Não, no mas mínimo você 2 pa- meses, é. né? É. Não, é porque a gente quer fazer Ah, uma entre um prova e de outro. 2 em É, 2 meses, entendi. então você vai passar 2 meses trabalhando, Uhum. o evento acontece. Você passa mais 2 meses e o evento acontece. A gente, por exemplo, está numa fase que é a fase de estruturação, né, de uma forma geral. Aí você vai ter a questão da divulgação, que é a questão do marketing, redes sociais, tudo isso. Que é o que hoje diferencia, né? Você- Quem tá realmente É, Quem tá como vivo, igual hobby, você fala, quem tá né? querendo isso aí. trabalhar realmente, quem tá querendo resultado, hoje é o que diferencia. Vocês, mais do que ninguém, sabem o trabalho que dá uma rede social. Entendeu? Pra vocês é chovendo Eu que molhado digo. falar disso. Isso aí. Eu vejo o trabalho aí. Não, Não, é sério, pô. Redes sociais é com a galera aí. não, Cara, e é Mas, muito pô- trabalhoso. Aí você tem a questão do percurso, por exemplo. Você tem que marcar o percurso. Marcar o percurso não é só amarrar fitinha no percurso. É. Porque Se você- for só isso, Sério, já é. não, já é. Sim, mas Porque você, você marca e desmarca, né? Você pensando Isso aí. nisso. Porque tem você que buscar pensa alguém no pra seguinte, buscar. Alguém tem que tirar. você resolveu treinar. Falei, eu vou treinar para essa prova. Aí tu faz dieta, tu deixa de fazer um monte de troço para você treinar. Uhum. Você se esforça. Porque o treino, cara, não tem treino fácil. Velho. O único treino fácil é aquele que acabou. É o que já foi, né? É o que já acabou. Porque o próximo é mais difícil ainda. Porque não tem. Aí você se mata, chega no dia da prova, você vai correr, tá mal marcado, você erra o caminho. Aí é difícil. Entendeu? Porque acontece muito de você errar o caminho porque você errou. Eu já errei prova que eu marquei. Marcou ao contrário, né? Às vezes. Não, Cansado. Eu já errei Acontece. prova que eu marquei, cara. Então, como a gente está acostumado a chegar em provas de alto nível e tá mal marcada, de você parar e falar assim, agora, E é um básico que faz toda a diferença. o óbvio precisa Se ser faz feito. necessária. Então, a questão é o seguinte. Então, eu, por exemplo, falei com o Marquinhos, cara, nós temos que escrever um manual de marcação de trilha. Nós não vamos inventar a roda. Checklistzão. lá, É, não, todas porque as às vezes etapas. acontece o seguinte, às vezes o atleta ele tem a dificuldade de identificar a marcação. Hoje você dirigindo, você olha uma placa, você já sabe o que é aquilo ali. Eu entendi já o que você quis dizer. Entendeu? Então ele precisa ter aquilo Padronizar memorizado. Isso aí. Porque assim, você já viu o atleta errar e falou, meu amigo, como é que você errou aqui, cara?
essa sequência de fita que está parecendo uma folia de reis. Pô. E o Você cara, olhando- e aí o cara errou. tá cansado. Às vezes tá olhando pro chão, falta fa- oxigenação. fazendo, isso aí, você tá fazendo muita força, a sua oxigenação do cérebro diminui, vai pros músculos. O pensamento já Então era. você, Não, o que é muito erra. fácil, às vezes você E erra. aí a gente chama de encarneirar, né? Que se errar, um tiver uma tropa atrás, vai todo Faz mundo. geral, né? E existem alguns Vai geral. fatores, cara, que são alheios às nossas possibilidades que a gente tem que prever. Como a gente está na montanha, o tempo virou, entrou um nevoeiro. E aí? Como é que Então, você vê, né? aquela visibilidade que era de 200 metros passou a ser de 20. Entendeu? Então você tem que prever isso. Se amarrou uma fita, a vaca foi lá e comeu. E aí? Comum. Acontece. Então você tem que prever essas coisas. Então esse manual vai servir para isso, para poder que isso aconteça o mínimo possível durante a prova. Estabelecer um padrão de vocês, né? Se aqui tem vaca, a gente não vai poder amarrar sua fita. Entendeu? Se a vaca vai estar aqui, a fita ela vai ter que ser Não, amarrada. até o atleta, porque ele sabe, olha, se acontecer isso, eu tô na dúvida, eu sei o que eu tenho que fazer. Isso aí. Eu volto na última fita, eu tento identificar a marcação, eu vejo onde que tá a pisada, onde que é o trilho. Às vezes a identificação tá no trilho. É porque ela não é só perante estrada, né? Ela entra. Ela pelo entra, ela passo, sobe o mas- morro, ela entra na mata. Então, às vezes a pessoa, você olha assim, cara, na pior das hipóteses seria aqui, mas às vezes a pessoa não entra. E acontece de, por exemplo, aquela parte da corrida que vocês, eu digo organizadores agora, julgam aquilo importante como uma possível lugar de errar. Sim. Rola de tirar uma foto e, por exemplo, quando for divulgar o evento, ter aquele lugar específico com a gente. Esse lugar que pode rolar uma possível Geralmente confusão. a gente coloca, né? A gente pega essa marcação, a gente faz uma marcação até mais específica dali. Aham. Além da fita, usa a placa. Bota no E chão, na às vezes, maioria com das calma. vezes um staff. Quando é um local isso aí. confuso, Perfeito. ali. balizando ele. Porque Perfeito. às vezes aquilo ali, ou por exemplo, é uma volta que ele vai lá, depois ele volta por ali. E o congresso técnico a gente costuma ressaltar essas coisas também. Bater isso, né? Perfeito. Isso aí. Mas a gente volta na máxima lá. O cara tá com adrenalina nível hard ali, tá sugado, tá. Correndo, Então a gente precisa prever isso. E a gente viu, por exemplo, nessa última prova que nós participamos, que até a metade da prova, onde o carro ia, pô, marcação Fina. Top. top. Na parte Tem que, excesso, né? na parte que o carro não ia, provavelmente o organizador não foi. Nessa parte aí eu chego de CRF. Pode contar Isso aí. comigo. Rapaz. Então, aí, nós vamos precisar Chegando lá. mesmo. Lá não dá pra ir, não. É, Você não chega Não, não. lá lá não dá não. pra ir, Não sei onde é, pô. Já... Mas o que acontece? Existe a necessidade da gente estar lá, É lógico. entendeu? Porque a leitura, sem eu conversar com o Thiago, A gente teve a mesma leitura. quando ele chegou, eu falei, a mesma leitura. Eu falei, pô, o cara não foi lá não. Porque ele não o organizador, olhou, assim, cara. porque tem um diretor técnico, o cara que é responsável pelo percurso. Uhum. Cara, o cara tem que passar no lugar. É O óbvio. cara tem que fazer a prova, pô. É óbvio. Não, ele botou um cara pra amarrar a fita. É, ó. Amarrou a fita O no cara lugar amarrou a errado. fita de baixo pra cima. E às vezes E a não é gente um tava atleta descendo. que amarra, né? Não, é Não um tem cara essa que ele visão. mandou, falou, meu amigo, sobe lá e ó, fita de tantos metros, por Só que o exemplo. pessoal vê ao contrário. Só que o cara desceu e a fita tá aqui atrás lá. O cara amarrou entendi. subindo. O Cara, cara amarrou subindo. e a gente desceu. Vocês desceram. Nós fizemos Entendi. uma prova, nós participamos de uma prova em Arraial do Cabo, que eu cheguei num pedaço da praia assim, sumiu as fitas. Falei, meu Deus, e agora? Pra onde? A praia lotada. Eu tô procurando fita, eu olhei no poste, assim, um cara arrancou as fitas, amarrou uma na outra, amarrou no poste e enfiou as facas do churrasco dele assim. Pô, E aí, como mandou é um que você abraço faz? pra ele. Valeu, mano. De novo, Abençoado. Pô, Esse dia eu cheguei na frente do Marquinhos. é, Essa esse prova lá eu dia cheguei na chegou. frente do É Marquinhos. porque o Marquinhos que ajudou ele a amarrar as fitas no poste. Cheguei tudo feliz, cara. Passa primeiro, passa levando as fitas tudo, né? Aí, vamos pegar a fita, cara. Aí vai sofrer. Cheguei todo feliz, comemorando. A mulher que tava lá cobrindo o evento veio me entrevistando. Tô olhando a esposa do Marquinhos, minha mulher me olhando com a cara assustada, assim, e eu falando. Aí acabei de falar com a mulher que tava me entrevistando. Eu falei, e aí, o Marquinhos chegou a qual posição? Não, o Marquinhos não chegou ainda não. Falei, Deu Aqui, alguma mano. zebra aí no caminho. O Thiago Ouça. chegou, tô matando um carrapato aqui. que eu peguei. Aí, olha, eu que Não, trouxe. sério? Pode Foi eu olhar que aí. trouxe. Ele anda com ele no bolso. Foi eu que trouxe. Ele anda com o carrapato no bolso. É isso aí, gente. Não, eu tomei banho antes de vir. Ah, não adianta não. Sangue bom pra ter Cara, carrapato. dependendo do lugar que me garra, eu não tiro, velho. Não, Deixa, deixa A Ana fica gostosinho, puta né? com a Coceirinha. raiva. Seu nojento, vai tirar o carrapato. Ele que escolheu estar aqui. Deixa ele mais um pouco. Moleque, Você não sabe quanto ele caminhou pra chegar até aqui.
Deixa É ele. o ponto de hidratação dele, pô. Vai quebrar o carro. Deixa o cara, pô. Sabe que ele tá participando de uma trail, a gente não É, Deixa. ué. Literalmente o carrapato, né? É isso aí. Cola e vai. Mas nesse dia o Marquinhos caiu? Cai. Marquinhos acertou o percurso. Quando eu passei, eles tinham trocado o staff. Então a praia do Pontal, né? É. A gente tinha que descer. Eu desci pra praia e passar Dava uma direto. volta na praia. O staff que ficou no lugar do outro que saiu, não foi treinado, mandou a gente passar direto. Porra. Ah, então pegou uma. Nós corremos 5 km a menos. E cara. 50 conto a menos pro staff. Aí, ó. Ô, staff, É. deixa eu passar Então. aqui direto. Pô. E, Aí, poxa, descobriu aí. assim, uma prova que é cara, entendeu? Cara. Uma prova que custa caro. Hoje tem provas aí, cara, que cobram R$900 a inscrição. Entendeu? Então você imagina, você tira quase R$1.000 do bolso da Salário inscrição, mínimo. Bota aí o salário mínimo quase. mas... não, Só a inscrição. Não, só a inscrição. Só a inscrição. Aí você vai, estadia. Exatamente. fora tudo que você gastou, Deslocamento. preparação, Sei sei lá lá. o que, aí você erra porque trocou um staff, aí você é desclassificado. Não faz grandes diferenças, porque a gente é amador, é um troféu a mais ou a menos, uma medalha a mais ou a menos, mas a sensação de derrota é horrível. Pô. cara. Aqui, só um parênteses aqui. Cheguei da prova. Ei, Thiago, o que você arrumou, rapaz? Eu falei, não, você que errou. Olhou pra Você mim, errou falou, aonde, "Você que irmão? Falei, eu que errei, rapaz. Foi meu relógio aqui, ó. Você errou aonde, irmão? Grava Foi eu, aqui. não, você. Falei, putz. O relógio bateu o KM certinho da prova. Eu fiz a perna, eu liguei pro organizador no decorrer da prova, falei, cara, deu algum problema. A Comecei a prova encontrar dele com deu todo mundo. 56 e pouco, a Passei minha deu pelo 51. pessoal, falei, ó, gente, eu comecei a encontrar um pessoal, falei, rapaz, eu perguntei se de Você qual tá quilômetro, natário. ele falou, eu sou dos 50, falei, rapaz. Eu Retardatário. falei, cara, você errou, o cara olhou pra mim, quem errou foi você, rapaz. Tava lá na praia do... Rapaz, Primeira praia ali de Arraial do Cabo. cara, essa prova foi uma comédia, velho. Comédia. Porque esse erro que eu tive, a Karina, que tava junto com a gente, errou Todo mundo também. errou, né? Juninho. Juninho. Fala pro Foi um Juninho, a erro, primeira né? ultra dele. Primeira como é que foi? ultra, Primeira isso. ultra dele. Não foi um erro, né? Vocês foram É, reduzidos. é, não. assim, É, Mas esse foi o menor. Teve um maluco lá que eu passei ele 3 vezes. Eu falei, cara, a gente passou. Ele tava com a tatuagem na panturrilha. Toda hora eu passava foi esse que você ele. encontrou, ele viu ao contrário. Né? Cara, essa prova foi uma comédia, velho. E a VTR não vai pecar assim. De Cara, jeito nenhum. se Deus quiser, não. A gente tá fazendo de tudo para que isso não aconteça. Lógico, todavia, porém, entretanto, que somos humanos, Claro. falíveis, mas como a gente já apanhou muito, isso é uma obsessão pra gente, entendeu? A gente Então, tá com a máxima de menos é mais, né? Isso Então, a aí. gente, de repente, simplificar ao máximo. Porque às vezes, Isso não, aí. tem um morrinho ali, vamos colocar ali, mas é um Não. ponto que vai dar problema. Então a gente quer Tem que ter simplificar. a expertise já de ser atleta. É, né? Já Exatamente. sabe. Porque às vezes você vê uma Sim. volta que o cara colocou e falou, pô, que não acrescentou em nada e causou um grande risco de dar um Exato. problema. Exato. Entendeu? Então a gente não quer... vai ter o que a gente chama de X, que é o cara ir lá, voltar, vir cá, voltar e passar no mesmo lugar. A gente não quer fazer isso. Que seria mais ou menos isso que aconteceu, né? Que ele dava uma pernadinha lá, voltava com o meu Isso, ponto. isso aí. fazer Pra uma poder perna. isso Você não, só deu seta é. pra esquerda ali, foi embora e Isso continuou. aí. É, que você pode crescer para outro lado. Existem não vai que algumas seja- provas que às vezes você tá correndo aqui e tá vendo o cara passando lá embaixo. O cara que é mau caráter, ele atravessa. Infelizmente, são Acontece. poucos, mas ainda acontece. Sim. Graças a Deus não faz muita diferença isso aí não, porque o cara que faz uma coisa dessa, ele tá enganando ele mesmo. Aí a gente volta naquela máxima lá de que a competição é contra si mesmo. Sim. Então ele Fair perdeu pra play, né? ele ali já, ele não precisa nem acabou. completar a prova. É o E fair retorna, play. isso retorna pra Isso, ele. não, o universo, cara, Isso é aí. perfeito. Então a Chinelinho. Pô, dá um gancho aqui. A gente pode até fazer já a bandeira de chegada aí já. ó. Boa, hein? Leva esse chinelo no dia, por favor. Vou levar, vou ficar de lado lá. Cara, e uma coisa que eu queria lançar a ideia aqui, que eu e o Marquinhos já estamos cutucando, Pô, boa. que isso daí, cara, a gente quer que aconteça, a gente ainda não falou isso com ninguém. E... Mas aqui tá só entre nós. Isso Não, aí. fala igual o Puzzi ninguém vai fala. ficar sabendo. Ninguém Isso vai aí. ficar sabendo isso aqui. Talvez no dia que for pro ar, a gente já conseguiu falar com os organizadores. Valença tem um Natal iluminado. E o Natal iluminado nosso é lindo. Que é da Siva, né? Da Natal Silva. Iluminado, é. Isso aí. E a gente quer fazer uma night run no Natal iluminado. Top. Só de rua, só de Corrida de asfalto, rua. entendeu? Corrida de rua. A gente quer Valorizar fazer esse projeto, né? Isso aí. Seria uma corrida de rua noturna? Isso aí, 5 e 10 quilômetros.
pro Natal Iluminado. Ali Cara, no a gente- centro e tal. Eu Cara, sou... Natal Iluminado, cara, vou Nossa, te falar, cidade- aqui do estado do Rio, Cidade por fica conta linda. da característica que é aquela Rua dos Mineiros, Perfeito. a catedral de fundo ali, cara, é Fica lindo. Perfeito. Né, eu já fui em Penedo, é legal e tudo, mas Valença é diferenciado, cara, por conta dessa topografia, catedral de fundo, né? O centro aqui que é Perfeito. bonito. Mas Um túnel ali, né, É, cara? imagina cara. sendo a chegada, por Exato. exemplo. Pô, o atleta vai. Pô, top, Justamente. né? Até Pô, chora. fica muito foda. Não, e é uma coisa que você só acrescenta, cara. Mais um cartão postal, né? Entendeu? Você uma coisa vai puxando a outra, né? Você vai colocando, você vai acrescentando. Porque, cara, a gente tem que aprender que pra um ganhar, o outro não tem que perder. Com certeza. Entendeu? Pra um ganhar, o outro tem que ganhar também, cara. É o ganha-ganha. Não tem o que a gente estava conversando antes da gente começar aqui, cara. O mundo mudou. E quem não mudar, Tá fadado. É isso aí. não vai participar do mundo. Entendeu? A realidade Ele pode é essa. enganar por algum período, né? As Não, pessoas, mas cara, ele. A Não é máscara hoje cai. sustentável. A A palavra máscara- não é essa. Não é exatamente. sustentável, cara. A máscara não, cai. não vai ficar, cara. Então, E assim, até dando um. Depois de muito tempo, eu trabalho com o mercado imobiliário tem 17 anos, cara. Hoje eu recebi uma ligação de uma pessoa querendo alugar qualquer coisa mobiliada em Valença, a Festa da Glória, porque não tem quarto de hotel nenhum disponível. Que boa notícia. Qualquer coisa mobiliada. Qualquer coisa. Que não tem. Eu consegui um imóvel de uma pessoa que mora, vai sair do imóvel para ela poder, que tem onde ficar. Então, assim, Caraca. olha E só. você nunca viu isso, né? Não. Que maneiro. Então, quer dizer, isso, né, Isso esses aí, cara. projetos, né, de resgatar a identidade de Valença, de resgatar esses cartões postais que nós temos, isso vai fomentar, por exemplo, rede hoteleira, que ainda peca aqui, que é difícil, né? A gente entende até por conta dessa questão turística. Uhum. Então, vai trazer a questão do artesanato, valorizando Sim, a cultura cara. valenciana, a pessoa vem aqui e leva um pouco de Valença. Então, Os circuitos que a gente tem. exatamente. das fazendas e tal. Então, assim, a VTR veio para somar com isso. Sim. Existem os projetos, Valença 2030, Silva, a gente vai pegar o gancho deles, Natal Iluminado, vai implementar a corrida, que vai trazer lá 500 Vai somando, corredores, vai que vai somando. trazer família, que dá Vai 1.500 comprar na pessoas. cidade. vai somando. Essa prova nossa de Pentanha, a gente já quer ter muito disso. É. A gente quer ter ali o cara que produz aqui. Quem gosta de tomar uma cerveja? Tem lá as marcas famosas? Vai ter, porque você não tem jeito de não ter. Mas tem que ter a nossa marca. Perfeito. A marca da cidade tem que estar lá, cara. Tá gerando emprego aqui. Onde que a Ambev tá gerando emprego? Lá. Entendeu? Então, cara, a nossa marca tem que estar aqui, cara. É por isso que eu falo que às vezes a Festa da Glória ela peca um pouquinho nisso aí. Um é uma ainda. vitrine pro outro, né? De alguma Porque forma. Quando vem gente de fora para nossa casa, a gente tem que mostrar a nossa casa. Com certeza. Entendeu? A nossa casa tem que ser vendida. Para um ônibus ali no Jardim de Baixo, ali em frente ao armazém, e desce gente para consumir as coisas produzidas aqui na cidade. Uhum. Entendeu? Não tem lógica de eu, cara, ter um ônibus de turista na minha cidade e eu ficar vendendo Antártica para ela, cara. Ficar vendendo escola. Não posso, cara. Vendeu o que Tem é que nosso, ter, se a né? pessoa preferir, É mas lógico. mostrar o seu, né? Cara, tem que ter a nossa Mostrar opção. o local, né? Tem que ter a nossa opção. A gente produz muita coisa em Valença, cara. A gente produz muita. Valença, cara, tem uma bacia leiteira gigantesca. Porra. Teve maior. Valença, hein? cara. Bem maior. Cara, os produtos da Boa Nova, cara. Como é que Muito aquilo é bom. gostoso, cara? Você come um doce de leite da Boa Nova, cara, uma manteiga da Boa Nova, que É, loucura. manteiga é sacanagem. Igual Muito boa. eu tô falando da Boa Nova aqui, mas tem um monte. Os produtos Brasil, cara, que são produzidos lá em Parapiúna. A gente tá falando produtos da excelência. cooperativa ali e tal, que já é uma Sim. coisa mais industrializada. Os produtores rurais mesmo que fazem da parte artesanal, então, nem se fala, Não, cara. cara. Rapaz, Que- o queijo prato foi inventado em Valença. Vocês sabiam disso? Pouca gente sabe, né? Sim. O queijo prato foi inventado em Valença, cara. Então, agora há pouco tempo teve algo ali no Jardim de Cima ali de queijo, de degustação, uma exposição. Agora Queijos premiados a gente tem aqui, sim. pelo mundo afora. em outubro agora eu acho que vai ter uma feira também em Valença. Mas são coisas que ainda estão tímidas. E a gente precisa... O que a gente tem de grande? É isso que a gente mostrar tem de isso. grande. Então nós vamos colocar isso que ainda está pequeno onde é grande. Entendeu? Qual que é a melhor vitrine? Então, eu tenho que botar na minha melhor vitrine. Por que eu vou deixar a minha melhor Eu vitrine? ia falar o estúdio, né? Eu também. É. Eu também. Mas Por que eu vou deixar a minha melhor vitrine para quem é de fora
e vou botar o meu lá no cantinho, empoeirado, escondido. Que não precisa da vitrine. Não, mas a visão que eu tenho também é que às vezes é cultural. Às vezes Sim. a pessoa não acredita no produto dela. É. Às vezes a precisa pessoa pra ela é romper esse óbvio. paradigma. eu vou lá, vou gastar o dinheiro, vou alugar uma barraca, vou alugar isso. Entendeu? Então, assim, a gente vê que está profissionalizando, né? Sim. Era muito fundo de quintal, muitas coisas que aconteciam aí, apesar de serem boas. Sim. Então, esse corredor agora na feira aí do artesanato, você vê o pessoal da geleia, do queijo, então, assim, está profissionalizando Isso aí. e valorizando o que eles estão fazendo de melhor. Sim. Então, assim, vai uma coisa puxando a outra, uma coisa puxando a outra. Então, E se a você acredita naquilo que você faz, é igual a gente está acreditando na isso aí. VTR. Sim. A gente vai fazer um negócio... Pô, se você não acreditar, né, no que você faz, Pô, meu amigo, a gente nem Quem? começa. Se for para começar um negócio e não entregar o nosso Isso aí. melhor e o negócio bem feito, é melhor a gente nem começar a fazer. É o pessoal poder se aprofundar um pouquinho mais sobre esse assunto. Tem o episódio também do Empório Rural com a Caixa Rural, né? Que Caixa eles Rural, fazem Caixa, também, isso que aí. é excepcional. a Caixa Rural. Iniciativa muito foda que eles tiveram. O card vai estar aí para vocês assistirem também esse episódio aí. Bacana. E gera esse vínculo com a população, que quem vai movimentar isso é o povo valenciano. De entender que existe isso e que ele pode usufruir disso. Com certeza. Que às vezes o povo não Ele conhece. tem que acreditar, né? É, acreditar. Você fala assim, a gente tá falando de não conhecer, a gente tá falando 95% da população às vezes não conhece que o cara tem aquele queijo ali que é o premiado no mundo, por exemplo. Que a cervejaria Mascates é de Valença. O nome já liga Valença, o cara não entende que aquilo é de Valença, entendeu? Sim. Então falta, eu vejo também ainda está um pouco distante, né, entre a população e os nossos produtores. Mas assim, está criando esse vínculo. Os produtores, os eventos, toda essa iniciativa, né? Então assim, vincular, a gente trazer a pessoa a ver. A gente não quer mais uma corrida só. Colocar tudo isso lá dentro do evento. Os americanos fazem isso muito bem. Com certeza. Então, o Super Bowl... Eu ia comentar isso mais cedo. Tipo assim, a gente falou do futebol, né? Isso aí. Cara, por que o futebol é o único esporte que a gente tem? Uma conclusão que eu tive um dia pensando... Cara, porque o calendário do futebol sufoca todos os outros esportes. Você vê nos Estados Unidos, são 4 os esportes que são os mais praticados lá, né? Sim. O futebol americano, tem o beisebol, tem o hóquei no gelo e tem o basquete. Sim. Cada um tem o seu período do ano. Sua temporada, né? Tem a sua temporada, que é focado naquele ali. Hoje, agora, até setembro e tal. Setembro começa o Super Bowl e vai terminando o beisebol. Aí, Super Bowl, futebol americano. Ele tá... Fevereiro, pá, a NBA já tá vindo. Aí tá terminando. Tá todo mundo interagindo com tudo. O ano Talvez todo o tá motivo cheio. seria esse. O futebol sufoca cara, tudo. Sufoca? Não, o calendário de futebol no Brasil É de janeiro a a dezembro. Cara, Não mas tem eu folga. sou da opinião que não precisa diminuir nada do futebol. O futebol pode crescer até mais. Mas você precisa dar a opção, Sim. entendeu? Porque eu vou te dar um exemplo aqui. Carnaval. Todo mundo fala assim, carnaval é paixão nacional. Faz uma pesquisa. Quantas pessoas realmente vão ao carnaval? Eu tenho certeza, cara, que é muito menos do que a maioria. Do que se é imaginado. Sim, cara. Então, assim, o carnaval é algo muito grande? É algo muito grande, é sim. Mas tem que ter as outras danças também. Com certeza. Tem que ter os outros estilos de música. Claro. Porque não é só de carnaval que o Brasil vive. E suas épocas também, né? Isso aí. Então, aqui pra nós, pra nossa realidade, o que é São João pra nós? Agora lá no Nordeste. Entendeu? É o carnaval deles lá, Isso pô. aí. O que é Bumba Meu Boi pra gente aqui? Entendeu? Então, a gente não precisa diminuir. Numa mesa de som que você tem que ficar equalizando ali, a gente não precisa diminuir nada aqui do futebol. A gente precisa incluir outras coisas. Então, o Super Bowl, uma das coisas que tem no Super Bowl é o futebol americano. É uma das coisas. Tirando as Olimpíadas, é o maior evento esportivo do mundo. Isso aí, cara. E tem show, tem isso, tem aquilo. E aí o cara vai e passa o dia inteiro com a família lá no estádio, no entorno do estádio. O pessoal faz churrasco. Então, cara, a corrida, uma das coisas que vai ter no evento é corrida. Uma das coisas. Vai ser a melhor corrida que a gente pode fazer. Espírito competitivo, um com o outro com um. Porque a VTR tem isso também, né, velho? A VTR. Quer ver seu campeonato, né? Pegado. Não, e é sangue no olho, cara. É Tem uma pegado. galera aí, cara, que, ó, sinistro.
vai ter gente da seleção brasileira correndo, entendeu? Vai ter E o cara gente... vai estar correndo do lado dele, né? Isso aí. Isso aí, Porra. velho. Um dos objetivos de vocês é realmente fazer essa etapa virar uma etapa seletiva para pontuação. Então, como é que funciona mais ou menos isso aí? Cara, a gente começou a ter uma discussão disso hoje, né? Hoje, Marquinhos? porque a surgiu gente- uma oportunidade, pode ser. É porque assim, existem alguns fatores, principalmente que a modalidade Skyrun está sendo introduzida agora, né? Assim, agora que eu digo porque, na verdade, veio o Trail, aí evoluiu para o Sky, aí o Sky virou uma modalidade que agora está sendo para o juvenil, a É seleção tudo brasileira muito- juvenil. É tudo muito novo nessa... E assim, aí tem, porque na verdade você passa pelo juvenil, depois do juvenil você vai para o adulto, e o adulto tem uma modalidade do Sky, que é o VK. Né? E depois tem uma outra que, se eu não me engano, é de 15 km. Mas quando você passa para o adulto, aí você já começa a 50 km, você tem outras distâncias, né? Então, Isso dentro do Skyrunning. dentro do Sky. Não é trail. É uma É uma um vertente sub-item do entendeu? trail, vamos dizer assim. Ah, tá. É. Então, É porque, então, na verdade, trail- ela tem algumas características que você poderia dizer que é um Sky. Né? Eu preciso Ganho de de elevação. 1000, exatamente. Isso Eu aí. preciso de um ganho máximo de elevação com uma certa inclinação num determinado trecho. Aí Pra você ser consegue. caracterizado Sky. Brasil hoje, assim, tem uns pontos, mas é uma dificuldade, Sim, né? A gente não sim. tem tanta facilidade como na Europa, por exemplo. Entendeu? Dentro- Porque lá os caras, em poucos quilômetros, eles estão uma elevação Pô, gigantesca, e né? no caso aqui, o mirante lá, né? A torre é um presente, né? Do vai. cara É. ter esse tipo de treino Vai. específico, né? De ganho de Exatamente. elevação. Lá é No centro algo, da cidade cara, que ele já. precisa ser trabalhado com muita atenção, porque a gente tem uma joia ali que todo mundo pode do ganha-ganha Uhum. e que não precisa do um perder para o outro ganhar, e que esse conceito precisa ser trabalhado na cabeça de muita gente. Como é que tá nosso HD aí? Senão a gente vai ficar uma semana falando só dessa questão da torre aí. Melhor É. nem entrar nesse merda. Então. É Isso verdade. aí é um. Eu ia entrar, Isso eu ia aí. entrar só numa questão assim. Isso aí é um de... Senhor dos Anéis. Sim. É, Longa-metragem não, a isso aí- história isso dessa aí. parada aí. Já Então, deu mais pano pra manga? nossa, Só uma questãozinha. mas Rapidamente que a gente concordo poderia- contigo. É O que a gente poderia falar, tipo assim, qual seria a sugestão para vocês da melhor utilização? Sei lá, pra quem tá escutando ver esse ponto de vista e tirar algumas conclusões. Cara, eu vou te ser bem sincero, cara. Acho que a gente nem toca nesse assunto, sabe por quê, cara? Isso já tá Só saturado, cara. pra Porque, poder assim, deixar- na verdade, tá dando uma valorização pra um ponto que às vezes eles não têm nada pra entregar pra gente, no fim das contas. Sim. O que eles entregam pra gente é o que a gente já usa. E ali, na minha opinião, são frequências vibradas diferentes. A gente Uhum. sempre bate nessa tecla. Beleza. Tem pessoas que querem ir caminho A, desculpa, mas é minha opinião. E tem pessoas que querem o caminho B. Sim. E tem aquele Pra que frente, tá no pra trás. C. E tem aquele que atravessa no meio assim. Se todo mundo sentar e olhar pra mesma direção, irmão, É. aquilo ali vira um. Ninguém sabe onde começa, ninguém sabe onde termina e todo mundo é dono de tudo, né? Não, e você vetora, né? Você tá querendo pra lá, eu tô querendo pra lá. Pô, e não tem um ponto em Pô. comum que a gente pode chegar numa questão dessa? Ali a gente pode falar do mountain bike, pode falar do voo livre, Cara. pode falar do trekking, Não. pode falar do Justamente, eu Pô, acho que assim, pro circuito VTR não compensa a gente porque a gente não vai nem lá. Não compensa nem uma falar. pena, né? É. É. Poderia. Na Imagina a questão, chegada cara, lá, eu vamos lá. penso sempre assim, que para você dividir, primeiro tem que ter alguma coisa. Primeiro você tem que construir alguma coisa. Então, na verdade, as pessoas estão querendo dividir antes de construir. Algo Isso que não aí, existe. entendeu? Exato. Isso aí. Tá me cobrando por uma coisa, nos cobrando uma coisa que mas é o eu quê, e por Marquinhos, exemplo? por exemplo, a VTR é isso. Marquinhos, nós vamos construir alguma coisa. Vamos. Quanto que é meu, quanto que é seu? Não existe isso, velho. Nós estamos trabalhando para construir, cara. Para construir tem que estar todo mundo fazendo força para construir. Fala, pô, hoje eu trabalhei tantas horas, o Marquinhos trabalhou tantas. Não tem isso, cara. Vai Entendeu? em um exemplo Então- clássico, vai em São Bento de Sapucaí, cidade de São Paulo aí, e fala assim, meu amigo, eu quero fazer um evento de corrida. E falou assim, não, é briga pra quem quer. Falou, não, vem aqui pro meu, não, vem pra minha pousada, não, vem pra outra. A cidade para isso. por Que exemplo. maneiro. Aqui Isso aí, é o cara. contrário, né? Aqui você tem o Então- pessoal querendo te cobrar pra você poder... Você Aí, precisa pô, trazer, meu amigo, cara, mas o peraí, cara pra você- dentro da sua casa, você tem, cara? tratar ele bem. Isso vai Aí, cortar, né? quando ele quiser, Se quiser, corta. você tem que trazer o cara pra dentro da sua casa, tratar ele bem. Depois, quando ele quiser voltar, você começa a pensar em ganhar alguma coisa quando ele quiser voltar. A visão do longo prazo, né? Que pô, é muito imediatista. a parada. Não, você precisa plantar, cara. Não existe.
A história lá do ovo e da galinha, a famosa história do ovo e da galinha, se você conseguir ficar sem comer o ovo durante um dia, aquele ovo vai chocar, vai nascer outra galinha. Aí você vai passar a ter 2 ovos. Aí você pode comer um e chocar o outro. Pode comer um e chocar o outro. A coisa cresce. Mas você tem que ficar um dia sem comer. Sim. Porque senão você nunca vai ter nada. A galinha botou um ovo, você comeu um ovo. A galinha botou um ovo, você comeu um ovo. Aí você tá brigando antes da galinha pôr. Fala, não, a galinha não botou nada ainda, mas eu quero minha parte. Literalmente contar com o ovo, né? É isso aí, literalmente, é isso aí, cara. Então, o que eu vejo que acontece hoje ali é isso. As pessoas estão dividindo o ovo antes da galinha pôr. E não estão tendo a paciência de esperar a galinha pôr deixar ela chocar. Não, ninguém tá jogando milho pra galinha, né? Não. Só quer o ovo dela. Não, quando a gente joga... Alguém quer o ovo. Alguém quer o pipoca. ovo. Perfeito, Nós estamos querendo jogar o milho. Falei, cara, você só espera um pouquinho. Espera só um pouquinho. Deixa que a gente faz tudo. Você não precisa fazer nada, você só precisa esperar. Faz nada, não me atrapalha, por favor. Como fez até hoje. Não muda nada do que... Eu tive à frente lá do PESC, lá como gestor. Então, todas as vezes que eu fui como representante do Estado lá em cima, nunca teve proprietário. Entendeu? E eu tenho certeza que o gestor lá hoje sofre com isso. Porque toda vez que você vai discutir obrigações, deveres, não tem proprietário. Mas no lucro, não. Faz Não, quando eles pensam que tem, porque não tem, cara. É o que a gente falou, cara. É R$50. Soma quanto custa uma medalha, quanto custa a cronometragem, quanto custa a hidratação, quanto custa a ambulância que fica lá, quanto custa o nosso som. tempo, né? Nosso tempo eu nem vou botar na conta, cara, porque... Entendeu? Então, bota tudo isso aí e não dá pra... R$50 não cobra. Aí o cara fala assim, não, pô, esses caras estão ganhando 10 mil cada um. Porra, mas se vender tudo não dá isso. Não vende tudo, não paga ninguém, aí daí isso aí, entendeu? No dia da largada, eu falo, não tem largada não. Acima de tudo, as pessoas não sabem fazer conta. Sim. Entendeu? As pessoas não Vê sabem. o tamanho do evento e acha que aquilo tá gerando e engraçado dinheiro. que tá aberto pra todo mundo, qualquer um pode fazer, né? Exato, Sim. vai fazer. Isso aí. Qualquer um pode fazer. Aí, quando tá dando certo, quer colar contigo. Entendeu? Quer É assim, sugar cara. alguma coisa. E por isso que Mas a gente não tem quer problema, chegar... não. Se quiser colar pra poder somar, pra colar. Isso. A gente Perfeito. quer estar onde as Isso é pessoas isso. queiram somar com a gente. Perfeito. Então, assim, não dá pra passear, não tem problema não, eu dou a volta aqui. Isso aí. Não tem problema, eu dou a volta lá, falo, quem quer chegar junto aqui? Vamos chegar junto e nem só. Faço em outro lugar. Aí vai falar que as pessoas da cidade estão fazendo coisa em outro lugar. Mas Pois claro, é, pô, tá sendo exatamente. sabotado dentro de casa, pô. A gente volta para aquilo lá que a gente tava falando. Aí já se torna questão cultural, o que você quer, como que você quer, realmente te interessa, não interessa. Mas nós vamos vencer pelo cansaço. Não. Porque é isso que o Marquinhos falou. Não, você em Você Piantã, não por quer exemplo, nós aqui- fomos abraçados. Chegamos lá, falou, pô, meu amigo, pô, decorrido não legal pra trazer, ó, vou liberar o Wi-Fi aqui pra vocês podem chegar É aqui. isso aí. Esqueci até o nome dele agora, lá do armazém de esquina ali. não fugiu da cabeça. É. Vamos, chegamos lá no sítio do seu Zé lá. Seu também. Zé, pô, fala a hora que você quer. Não, vou deixar já aqui tudo É. aberto aqui, pode passar aqui dentro. Então você vê que são pessoas. Geladeira São tá à com essas pessoas que a disposição, gente a quer água está à contar. disposição. Vou mandar Porque você não tem prender o preocupação, gado, abrir entendeu? a porteira ali, abrir lá, fechar lá. Não procura empecilho, né? Não, e vem, e aí? Como é que tá lá? São pessoas É que que gostam de dia- somar, né, cara? é. Isso É, que- fica Não, feliz, fica né? empolgado, Fica Não, e você contando. vê que são pessoas que são felizes mesmo no dia a dia. Entendeu? Então o cara que é feliz, ele irradia felicidade. Você não chega perto do cara e o cara tá reclamando. Entendeu? Então, a pessoa que é feliz, ela irradia felicidade. Agora o cara quando tá com a avó atrás do toco, filho, tá com a avó atrás do toco isso o aí. tempo todo. Nada tá bom. Não, nada tá bom. Agora aqui pra gente finalizar, isso aqui vai ficar gravado e daqui 5 anos, como é que vai estar a VTR? Referência Isso nacional. aí. A nossa ideia é essa, que a gente seja referência em trail, que a nossa questão não é quantidade, a nossa questão é qualidade. E a gente quer ter um nível de qualidade que a gente possa compartilhar com outras pessoas para que essa qualidade abranja outras pessoas, atinja outras pessoas. Então a gente quer fazer o melhor que a gente pode. O cara voltar lá pro sul, né? Falando bem da corrida, para ano que vem O vem cara mais chegar, gente. ele identificar a Valença, entender o que nós somos,
como que é a nossa cultura, conhecer a história da cidade. Não só as pessoas que a gente fala, mas o próprio valenciano, né? Isso aí. Ele se sentiu parte daquilo ali, conhecer os distritos, conhecer a nossa história e entender. Falou, caramba, aqui em Valença tem uma... Pô, sou lá de Valença, onde acontece a BTR. Isso aí. Isso aí. É isso aí. É isso aí. Vira Isso aí. referência. Né? Maneiro. Ó, você foi no evento de Downhill agora em Paraibuna. Paraibuna. Então eu te garanto que você vai lembrar sempre de Paraibuna, desse evento associando. É um evento grande. Pô. Mas olha só, o que isso remete, E né? detalhe, o evento foi feito dentro de uma propriedade particular. Então, Do cara abrir as portas, sabe? o cara entende o tamanho. Isso que eu tô te falando. Tá E a somando força. estrutura... Puta Entendeu? merda. Tá certo que foi brasileiro, mas, cara... Nossa. Entendeu? Mas começou de alguma forma. Exato. Entendeu? Exato. Como é que o skate começou no Brasil? Só vagabundo, só doideira, só... E o que o skate é hoje? Olímpico. Isso aí as pessoas achavam que era assim. Eu tô falando de Olímpico. vagabundo, doideira, porque Sim, era a é, o visão rótulo, que a né? sociedade tinha de O quem rótulo que fazia. tinha. Sim, Hoje é um exatamente. esporte... Não, hoje medalhista todo mundo olímpico. quer, né? Exato. Quem que é o Bob hoje? Entendeu? Quem que é a fadinha hoje? É referência. Que ganhou recentemente agora de novo. aí, Mundial, né? Foi mundial? Aí, Admirável, né? A gente ainda sofre isso, cara. Quantas pessoas ficam putas que a gente tá correndo? Passa de carro pertinho. Fica tem- assim. Entendeu? Porra, bando de vagabundo, essa hora tá correndo, não é pra estar Eu ia trabalhando. falar isso agora, mas não vê treinando. Não vê que você tá treinando 3 horas da manhã subindo a torre, não, né? Eu tô trabalhando, treinando. Isso aí. O Thiago não treina mais Tá não, mas correndo pra vender um imóvel. eu tô trabalhando. Agora ele quebrou a costela pra parar de treinar. Quebrou como, cara? Cara, Como é que você quebrou a costela, inclusive? cai no buraco, velho, lá no sítio. Lá Ele pisei fez um no buraco pra ele cair e não treinar. Eu mesmo fiz buraco. Isso aí. Ele não trabalha, ele cavou um buraco, caiu e agora tá tampando agora, Isso vendo, aí, cheio de mano. carrapato aí. Pronto. Caraca. É ruim, né? Quebrar a costela. Porra, delícia, E velho. pra tossir? Pós-Covid, tossindo pra caramba. Nossa. O Thiago foi me ajudar lá na loja e pegou uma caixa de isopor dentro. Falei, Falei, parei. Caixa vazia, né? Voltei, hein? Foi minha Parei. tá nesse nível. Vou sair cara. desses grupos de corrida. Não, tem que sair. Mano. Chama ele pra treinar, falou, agora é Covid. Chama ele pra treinar, eu quebrei a costela. Chama ele pra treinar, o joelho tá ruim. Boca a costela não dá pra ver que tá quebrada. É, não. Não, tá Falei ali. com o Marquinhos que eu só melhorava depois que ele inaugurasse a loja dele. Inaugurou, hein? Inaugurou. Amanhã nós vamos treinar. Não tem problema não. Sua hora vai chegar. Equipe, obrigado. Cara, foi foda pra Nós gente que levar um pouquinho aí agradecemos. do nome da VTR, esse novo ciclo da VTR. Bacana. Pra você entender que existe um propósito muito maior do que só malucos correndo, igual o pessoal, esse rótulo, né? Isso Os aí. malucos correndo, morro pra cima, morro pra baixo. Existe um propósito muito maior de fomentar realmente tudo que acontece aqui na cidade, nossa cultura, nossa história. E obrigado por isso, pela iniciativa de vocês. Estamos juntos nessa. Nós é que A agradecemos. gente agradece Tamo aí junto. o espaço, né? Que vocês sempre estão abrindo, essa parceria que estão fazendo com a gente aí, elevando o nome da cidade, né? Com o projeto Ganha, de ganha. vocês também. Exatamente. Exatamente. É. Todo mundo somando força, eu acho que é importante, né? Essa vitrine que vocês estão colocando aí, como o Thiago falou, a gente expondo o nosso produto na melhor vitrine, vai ser benéfico para todo mundo, né? Chegar, Isso porra, a aí. galera de Valença, tem vários setores, tem da corrida, tem do agronegócio, trazendo todo mundo para cá e falou, os caras lá são fechamento. Então, Acho que ele só tá prevendo até virou o futuro. uma comunidade, né? Um ecossistema É, todo, uma exatamente. comunidade toda nossa Então, aqui. isso é né? muito bom, cara. Muito bom. A gente fica feliz, né, cara, de poder participar O disso. legal é ver isso aí, o brilho no olho, cara. É bom demais. É muito bom, cara. É bom Porra, demais. muito E a bom. gente vibrando, a gente, cada um que vem aqui, cara, a gente, poxa, que legal. É da nossa terra, é da nossa casa. É, a gente vê que realmente, né? É, a gente isso aí, a gente cara. começa a agregar valor. Fala, cara, olha só a Isso quantidade aí. de A gente gente que tá a gente somando tem importante força. aqui. Cara, não, e tá vocês fazendo essa visibilidade, somando força com essa turma, dando esse espaço. É o que a gente tava falando, cara. E é o que a gente quer, conteúdo. É isso aí. Basicamente é Relevante. isso. Conteúdo relevante aqui. É. Vocês fazem parte disso aí. No dia da prova, fica Tem o que- convite pra Não, vocês. tem que estar lá. estarem Sem lá. dúvida. Tem que estar Já lá. prepara meu primeiro lugar lá. Que Isso eu vou aí. só- Não, Não, beleza. vocês vão Não, você é trabalhar, staff, filho. É, vocês vão trabalhar. Dia 25. Não, aliás, você tá na chegada. Isso aí. Cadê seu chinelo aí? Boa, boa. Você já tem função. viu? Vai estar na cadeira de Relaxa. balanço, né? de lado, É o da bandeirada. 25 de setembro vocês têm que estar lá. 25 de setembro, Pentanha. Tem mais duas provas esse ano?
Dezembro, né? Dezembro a gente tá querendo fazer 2 provas em dezembro. Isso daí é o que a gente abriu aqui para vocês, que é a questão do Natal Iluminado. Eu ia falar isso que a gente agora, quer já para esse ano, né? Isso aí, já para esse ano. E a gente está em negociação também de fazer alguma coisa em dezembro também, lá em Juparanã, que é aniversário do parque. O parque Legal. faz aniversário dia 31 de dezembro. Caraca. Então a gente quer fazer um evento lá também, participar lá do evento São deles. Silvestre de... Isso aí. Não parei na data de São Silvestre de É Juparanã. Isso aí. Dia 31, exatamente. A gente quer fazer alguma coisa lá também. Se Deus quiser, a gente vai conseguir concretizar. Pô, então vocês estão matando São Silvestre. Não, pois Então, você Já vai ver. acabou o É isso Silvestre. Vai trazer todo mundo da Cara. São Silvestre pra cá. E vamos deixar registrado aqui, São Silvestre não é maratona, gente. Pelo amor de Deus. Não Que é 42 quilômetros, é 15 quilômetros. Você começa a correr, a primeira coisa que o cara fala assim, então você já pode correr um São Silvestre já. Todo mundo fala, quero te todo ver na mundo São fala, Silvestre. é. Eu falei, gente, eu Isso aí. coisa Mas é longa legal, distância. porque é nisso aí que a gente vê o quanto que a nossa cultura não é voltada para esse esporte. Né? Exatamente. Perfeito. É, Exatamente. Perfeito. Beleza? Obrigado, Caixa. Tamo junto. Equipe, tamo obrigado. junto. Obrigado, gente. Valeu mesmo. Ai, a Satisfação. costela. Costela. E ó, falando de corrida, já corre, se inscreve, Isso aí. segue Isso a aí, gente, Isso aí. fica ligado aí na A gente e VTR eles também. também, né? Isso aí. A Exato. molecada lá da VTR. É, exato, isso que eu ia falar. Fica ligado na VTR aí, que é pra gente, cara, de coração mesmo. Não é porque eles estão aqui que eu conheço ele há anos, não. Eles, né? Então vamos que vamos com a gente, vamos correr pra essa parada aí. Obrigado, Tamo moçada. Tamo Valeu, junto. tamo junto. Valeu. Valeu.